pela sua fome, pelo interesse que há no seu coração acerca da palavra de Deus, acerca da instrução da verdade, a verdade que liberta, que transforma. E eu fico feliz, por uma igreja que tem disposição, desejo, vontade de aprender a cada dia ainda mais do Senhor. Nós terminamos na semana passada a série falando acerca da fé, e hoje nós começamos esse novo tema, que vai falar acerca de compreendermos o temor, e dentro da série que se chama Recuperando o Temor do Senhor. Não seja precipitado em dizer que, mas eu não perdi o temor, Vamos estar ouvindo nessas semanas, vamos estar nos expondo a palavra. Um dia desses eu conversava com alguns irmãos, e eu achei tão lindo que o irmão me falou, e ele me disse assim: pastor, eu me lembro que no começo da caminhada, no começo da minha conversão, às vezes eu saía para ir para o meu trabalho, e quando eu estava chegando no ponto de ônibus, eu via o ônibus passando, e eu perdi o ônibus. E aquela pessoa disse assim, aí quando eu perdia, eu dizia assim, glória a Deus. E ele falou, e eu dizia de verdade, com o meu coração. Então aquele irmão não estava dando glória a Deus porque perdeu o ônibus, porque ia pegar atrasado no trabalho, porque talvez o dia ia ser tumultuado, mas porque ele estava entendendo, que se ele perdeu, Deus estava operando algo maior. E ele me disse, porque eu estava andando com os meus olhos totalmente no sobrenatural de Deus. Mas a grande verdade é que a gente vai caminhando e tem a tendência de ir voltando para o natural, voltando para olhar aquilo que é corriqueiro, Há 10 dias atrás eu estava ministrando numa igreja ali na divisa de Tamandaré, no Rio Branco do Sul, e um dos pastores que fez uma parte no culto, ele estava dizendo, olha gente, nessa semana eu estava com o meu carro no trânsito, e ele disse, eu não sou muito bom de volante, eu dirijo o básico, normal, mas de repente, num cruzamento, o carro furou a preferencial e veio para cima de mim, e ele falou, eu não sei como eu fiz uma manobra ali que eu consegui tirar um pouco o carro, porque o outro carro ia bater bem no meio do meu carro, e aí ele disse assim, aí eu tirei o carro e o outro carro só bateu numa parte do carro, amassou, mas pegou só uma parte, e ele disse, naquele momento eu falei, glória a Deus, obrigado Deus, porque o Senhor me deu um livramento nesse momento, Ele disse, desci para conversar com o rapaz falou, eu não tenho como pagar, ele disse, tudo bem, fica tranquilo, já está pago, Jesus já pagou, entendeu que ele recebeu um livramento. Na segunda-feira, eu estou olhando os status lá, vi o status do pastor ele no hospital, o pastor Jonathan estava com a gente lá, viu o pastor, na segunda-feira o pastor no hospital, de domingo para segunda sofreu um infarto, aí está lá hospitalizado e colocando lá, mais um livramento do Senhor. Você consegue perceber o quanto é importante nós fixarmos os olhos em Deus, fixarmos os olhos com o temor de Deus, sairmos do natural e verdadeiramente cremos que Deus sempre tem algo que talvez nós não conseguimos ver, mas Deus sempre tem o melhor, até mesmo ali na batida, até mesmo no leito do hospital, Deus sempre tem o melhor no nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos dar início a esse tema aí, recuperando o temor do Senhor, e eu quero falar mais propriamente hoje sobre compreendendo o temor, sobre nós compreendermos o temor. Nós vamos citar alguns versículos, isso, conseguiu pôr ali para mim, nós vamos citar alguns versículos aqui falando do temor, e como são vários versículos, alguns irmãos vão estar nos ajudando aqui, com a leitura, mas eu queria que você observasse, que você prestasse muita atenção em cada um desses textos, que vai falar do temor aí. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Amém, graças a Deus. Mais um, não precisa desligar, filha, pode deixar ligadinho para ele. Isso. Boa noite, graças e paz. Amém. Dá licença, senhor. Fique à vontade, irmão. Já vai pregar, já pediu licença, vai pregar. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam
a sabedoria e a instrução. Amém. Graças a Deus. Mais um versículo ali. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Salmos 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Amém. Jó 28:28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Boa noite, graça e paz. Amém. Provérbios 14:26. Quem teme o Senhor está seguro. Ele é refúgio para os seus filhos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Bem? Amém. Provérbios 19:23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, graça e paz. Amém. Provérbios 15:16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Você pode oferecer um aplauso bem forte à palavra de Deus, a palavra que é infalível, que é imutável, a palavra que é o nosso refúgio, a nossa segurança. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, né? Ajudando, auxiliando. Se eu fosse ler aqui, ia ser vários versículos eu lendo, mas como é bonito a gente ver o corpo se movendo, o corpo contribuindo, o corpo anunciando, né, a palavra de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tema, o temor do Senhor. E aí eu não sei se você percebeu em poucos versículos ali, né, 5, 6 versículos, nós vimos ali que o temor é sabedoria, que o temor é confiança, que o temor gera vida, que o temor traz satisfação, que o temor é tesouro, que o temor é riqueza, que o temor gera contentamento. Então olha quanta coisa poderosa nós vivemos debaixo do temor do Senhor, né? Então são versículos que nos afirmam essa verdade. Nas outras semanas aprendemos acerca da fé, e a última semana foi a fé, como você tem recebido a palavra da fé. Então olha quanta palavra, irmão, com todos esses versículos talvez não precisava nem pregar mais. Nós já temos base aqui para entender a fé, o temor, para entender o que ele gera, né? Mas Deus ainda tem mais aqui para nós, né? E nós vamos nos mover então debaixo desse tema, falando acerca de compreendermos o temor. Eu falei aqui na quarta passada um pouquinho, e falei no domingo de novo, e eu fui corrigido na palavra, mas eu já esqueci a palavra. Hipóxia, isso, né? Hipoxia, viu? Falei errado de novo. Fui corrigido e falei errado de novo, mas ainda bem que eu tenho os meus auxiliares. Hipóxia. Falei um pouco acerca da hipóxia, né? Que ela, na verdade, ela é antes de eu falar da hipóxia, eu me lembrei de algo. Vamos só dar uma observada aqui. Consegue diminuir um pouquinho, só nesse momento, a luz aqui para mim? Isso. Aqui, queridos, é uma imagem da baleia azul, que hoje é o maior animal do mundo. O maior animal do mundo existente é a baleia azul. Ela chega a pesar até 180 toneladas. E o comprimento dela chega até 30 metros. Então ela chega a pesar até 180 toneladas e ela chega a ter até 30 metros de comprimento. E eu queria nesse momento, ainda que de maneira superficial, você pensasse um pouquinho assim: você no oceano nadando do lado da baleia azul. Está vendo lá aquele nadadorzinho lá? Imagina que é você nadando do lado do maior animal do mundo, do maior ser existente na Terra. Você lá nadando do ladinho de um animal de 180 toneladas, 30 metros de comprimento.
um ser grandioso. Pensa você do lado dela nadando, e a pergunta é essa: como você se sentiria? Ainda que 99% das vezes ela seja um animal inofensivo, eu queria que você pensasse um pouco, qual seria o seu sentimento nadando do lado dessa baleia? Eu acredito sim que haveria um êxtase, que haveria uma euforia, eu acredito que haveria uma alegria, mas também é fato que haveria um medo, né? Que nós ficaríamos com um pouco de medo, que nós ficaríamos um pouco receosos de estar do lado de um ser tão grandioso assim. Pastor, aonde você quer chegar? Aqui. Deus é infinitamente maior do que a baleia azul. Deus é incalculavelmente maior do que a baleia azul. A pergunta é: como nós nos sentimos próximos a esse ser tão grande? Como nós nos sentimos perto de Deus? É para a gente pensar um pouco e é para a gente meditar. Então, hipóxia, vai lá, vou aprender até o fim do culto. Hipóxia, então peraí, hipóxia, vamos lá. Então, falando um pouco acerca da hipóxia, né? Não é o mais importante, pode devolver a luz aqui da frente sem problema. Então, ela é a ausência de oxigênio suficiente nos tecidos para o funcionamento natural do corpo, né? Ela falta ali oxigênio que compromete as funções corporais. E eu até dei um exemplo aqui que esse fenômeno ocorre muito na vida de pilotos de avião, aqueles aviões estilo F-16, caça. Isso acontece muito devido à elevada altitude. Esse fenômeno ocorre e eles vão perdendo então as funções corporais. As funções corporais são afetadas, né? Os sinais vitais são comprometidos, o batimento cardíaco, ou seja, o coração, a pressão arterial é comprometida, ou seja, o fluxo sanguíneo. Está entendendo? Ela afeta o coração, o ritmo cardíaco, ela afeta a pressão arterial, né? O fluxo de sangue. E eu até dei o exemplo aqui, né, de um piloto que estava ali sendo monitorado pela torre de comando, e a torre, eles têm alguns instrumentos da onde a torre controla os sinais vitais do piloto. Então a torre tem lá um motor, onde eles têm os batimentos cardíacos, onde eles têm a pressão e eles controlam. E determinado e começou a entrar em contato com... Está falhando um pouco meu microfone, se puder ver para mim, né, por favor. A torre começou a entrar em contato com o piloto. Olha, bem, está tudo bem. E ele dizia: está tudo bem, está tudo ótimo, tudo sob controle. E aí eles diziam: olha, mas os seus sinais vitais estão oscilando, estão comprometidos, algo está acontecendo. Não, mas eu estou me sentindo muito bem, eu estou muito bem. Até que de repente ele teve um apagão. Então pense um piloto de um F-16, um avião extremamente grande, ter um apagão, esse avião vir a cair, né? O piloto certamente morreria, porque vai haver uma explosão, e mais do que isso, as pessoas ao redor daquele desastre também morreriam. Mas graças a Deus isso ocorreu enquanto esse piloto estava num simulador de voo. Então ele pôde ser socorrido, né? Ele pôde ter a sua saúde física preservada, mas foi algo que aconteceu. E ele mesmo não se dava conta do que estava acontecendo. Ele não percebia que os sinais vitais estavam mudando, que algo de errado estava acontecendo. Ele não percebia que ele estava à beira da morte, que ele corria risco de perder a sua vida, né? Mas ele mesmo não percebia. Pior, não apenas risco de perder a vida, mas também colocando a vida dos que estavam ao seu redor em risco. Então nós precisamos
entender isso, né? Então, nós começamos a compreender que na vida espiritual isso também acontece. A gente começa a caminhar e devido ao tempo, devido à caminhada, os sinais vitais da vida cristã também começam a ser afetados. O coração começa a mudar, o fluir do sangue na nossa vida parece que já não tem mais tanta relevância. Algumas outras coisas se tornam mais importantes do que a ação poderosa de Jesus sobre nós. Então a gente precisa observar, porque muitas vezes a palavra nos alerta, muitas vezes Deus usa pessoas para nos alertar, né? Da torre de comando Deus começa a mandar sinal e dizer: olha, teu coração está mudando, o fluxo sanguíneo está mudando, não, está tudo bem, eu estou voando, eu estou voando. Esse piloto também estaria a bordo de um F-16, um avião extremamente veloz, né, num céu azul, mas à beira da morte. Então nós também precisamos prestar muita atenção na nossa vida, né? Porque às vezes isso pode estar ocorrendo conosco. E é nesse momento que muitas vezes o confronto, muitas vezes nesse momento que essa palavra, né, assim como alguém dizia para ele: escuta, está tudo bem, olha, você está precisando de alguma coisa, tem algo errado com você? E ele dizia: não, está tudo bem, não tem nada errado. Muitas vezes uma palavra assim traz sobre nós desconforto. Quem é que nunca se sentiu desconfortável diante da verdade da palavra? Quem é que nunca se sentiu incomodado de a gente estar aí sentado e uma palavra vir e parece que a gente não consegue parar na cadeira, porque parece que tem comichão, porque a palavra incomoda e ela gera um certo desconforto? E por que não dizer que algumas vezes a palavra até mesmo possa gerar uma certa dor em nós, né? Um desconforto, às vezes a ponto de doer. Então nós precisamos compreender algo acerca também da dor, querido, que a dor, na verdade, é um sinal de alerta. Não sei se vai ser coerente o que eu vou falar, mas às vezes nós deveríamos até mesmo agradecer pela dor, porque a dor, na verdade, ela nos mostra que há algo que não está bem. A dor aponta para algo que não está alinhado, algo que precisa ser curado, né? Algo que precisa ser revisto, algo que precisa de um alinhamento. Então, esse fenômeno ali nos leva a perder a consciência do que está acontecendo. Os sinais vitais da vida cristã vão sendo comprometidos, o coração, o fluxo do sangue, né, vão sendo comprometidos, e muitas vezes nós nos sentimos desconfortáveis. Uma certa dor às vezes pode ser gerada no desconforto, mas essa dor é um sinal de alerta. Essa dor é algo sinalizando para nós: olha, tem algo que não está bem. Já viu no corpo, não é assim? Toda dor no nosso físico aponta para algo. A dor, ela não está no fim nela mesma, mas ela aponta para algo. Se há uma dor, existe algo maior por trás dessa dor. Então a dor é um sinal de alerta. Olha, precisa ver, precisa de um exame, precisa de um acompanhamento, porque algo está precisando ser curado, né? Precisa se encontrar a razão dessa dor. Mas o problema é que tanto no natural quanto no espiritual, a gente acaba aprendendo a conviver com a dor. A gente acaba se acostumando com a dor. A gente acaba deixando a dor fazer parte da nossa vida. Muitas vezes a gente no físico toma remédios, né, apenas para paliativos, apenas para aliviar a dor, quando o que nós precisaríamos era de um tratamento mais profundo. Mas por que é que muitas vezes nós não queremos? Porque nós sabemos que muitas vezes o tratamento antes de curar vai gerar ainda mais dor. Mas é uma dor que vai apontar para a cura. Então a dor, em primeiro lugar, aponta: olha, tem algo aí que não está bem, tem algo aí que não está alinhado, tem algo aí que precisa ser curado. Então, deixa eu te dar um conselho, com amor e carinho, debaixo da graça do Espírito Santo. Não conviva com a dor, não aprenda a conviver com a dor, mas reflita a partir da dor. Não aprenda a ter uma conexão com a dor,
aprenda a ter uma reflexão a partir da dor que está sentindo. Então a dor, ela nos leva a uma análise, a uma reflexão. Por que eu estou sentindo isso? O que é que está acontecendo comigo? Qual é a raiz dessa dor? O porquê que eu estou com essa dor tão forte? Tanto no físico quanto no espiritual. No espiritual a gente também faz assim. A gente se apropria de paliativos para esquecer a dor. Mas ela ter parado por um tempo não quer dizer que o problema foi sanado. Muitas vezes dores anestesiadas, depois de um tempo elas voltam com mais vigor ainda. Porque enquanto ela estava anestesiada, o problema crescia. Enquanto não se sentia dor, o mal se alastrava. E espiritualmente é da mesma forma. Então a dor é um sinal de alerta. E a partir da dor eu não trago uma conexão com a dor, mas eu trago uma reflexão. E aí então eu começo a pensar, o que essa dor aponta? Para onde essa dor aponta? Qual é a raiz dessa dor? O que é que está gerando essa dor? Por que essa dor existe hoje na minha vida espiritual? Nós estamos falando do contexto espiritual, mas tem também o contexto físico. Mas nós estamos dando a conotação aqui para o espiritual. E aí nós começamos então a refletir, a meditar a partir de 2 pontos: da realidade e da expectativa. Nós começamos a comparar, para refletirmos acerca da dor. Essa dor aponta que há um problema. Essa dor aponta que há algo desalinhado. Essa dor é um sinal de alerta que algo precisa cura. Então nós começamos a comparar a realidade com a expectativa. Nós começamos a comparar o real com o ideal. E aonde está o ideal para a vida do crente? Aonde está o ideal para a vida do cristão? Real é o que nós somos hoje. Realidade é o que nós vivemos hoje, nesse dia. E ideal, expectativa, nós encontramos na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos aquilo que deveríamos ser. A nossa realidade é quem somos hoje. Mas a expectativa, o ideal está na palavra de Deus. Abra comigo aí, por favor, a sua Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo de número 6, e versículo de número 13, para nós entendermos um pouco acerca dessa reflexão, dessa comparação entre a realidade e a expectativa, entre o ideal e o real. Juízes, capítulo de número 6 e verso de número 13. Juízes 6 e 13. Está escrito assim: ao que Gideão declarou: ai meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então observa aqui comigo nesse versículo, nós vamos encontrar tudo que eu disse até agora: dor, realidade, expectativa. Aqui nós encontramos o sinal de alerta, aqui nós encontramos o estado real, mas nós também encontramos aqui o estado ideal. Esse é o momento a qual o anjo do Senhor aparece para Gideão. Você se lembra? Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Só que nesse momento, Gideão está malhando trigo no lagar. Gideão está malhando trigo no lugar de pisar uvas. Gideão está fazendo o que é certo, malhar trigo, mas está fazendo no lugar errado, no lagar. Gideão está fazendo isso por conta dos inimigos, porque era costume dos midianitas, dos filisteus. Eles tinham por hábito permitir que o povo de Deus preparasse a terra, que o povo de Deus, depois de preparar a terra, lançasse a semente, que
Que o povo de Deus, depois de preparar e lançar a semente, que eles pudessem cuidar para que aquela semente brotasse. Então a semente brotava, começava a germinar, o fruto começava a aparecer, e até aí os inimigos permitiam. Quando chegava o momento da colheita, então eles começavam a colher, os inimigos vinham, e depois do povo de Deus ter arado, plantado, preparado a terra e começava a colher, o inimigo vinha e se apossava de toda a colheita. Sabe, eu vejo aqui que tantos anos depois, parece que a estratégia do inimigo não mudou. Ele continua permitindo que muita gente prepare a terra, plante, semeie, e quando chega o momento da colheita, aquele momento que você vai dizer, agora eu vou desfrutar do que eu plantei, parece que o inimigo vem e toma conta de tudo. Mas Gideão está aqui malhando trigo, aquilo que era fruto da sua colheita, escondido, para que os inimigos não se apossassem daquilo que ele plantou, cuidou e veio a colher. E o que nós encontramos aqui? Nós encontramos esses 3 passos: a dor, que leva a uma reflexão entre o ideal e o real. Nós encontramos aqui. Ali nós encontramos quando Gideão vai dizer ao anjo: olha, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio essas calamidades? Se o Senhor é conosco, por que isso de ruim está nos acontecendo? Gideão está expressando a dor: olha, eu estou malhando trigo escondido, eu estou fazendo a coisa certa da maneira errada, porque eu estou com medo dos inimigos. Então, se o Senhor é conosco, por que isso? Ele está ali entendendo, expressando a dor. Depois disso ele vai falar também do ideal, que ele diz: olha, o que nós queremos, ele vai dizer numa versão, aonde estão as maravilhas que o Senhor prometeu? O ideal é onde? É nas promessas de Deus, é na realização daquilo que Deus tem, daquilo que Deus prometeu, daquilo que nós seremos em Deus. E no terceiro ponto ele entende a sua realidade. Primeiro ele identifica a dor: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tantas calamidades? Aonde estão as promessas que os nossos pais nos contaram acerca das maravilhas do Senhor? E no terceiro, ele entende, enxerga e manifesta a realidade. Entretanto, mesmo tendo promessas, mesmo tendo maravilhas da parte do Senhor, nós estamos como quem o Senhor nos abandonou. Nós fomos entregues nas mãos dos inimigos. Dor, ideal e real. É a dor que está nos acontecendo. O ideal era que nós fôssemos o que o Senhor prometeu, mas a realidade é que nós estamos como um povo abandonado. É que nós estamos como um povo que foi entregue por Deus nas mãos dos seus inimigos. Sabe, um pouco mais na frente, se nós continuássemos a ler, você veria que Gideão, ele teve uma grande vitória. Não foi uma vitória qualquer, foi uma grande vitória, que não só mudou a condição de miséria dele, mas gerou um avivamento no meio do povo. Então olha, isso veio acontecer, mas tudo isso começou aonde? Na dor. Porque ele parou para refletir na dor. Porque a partir da dor, a partir do sinal de alerta, ele começou a refletir sobre aquilo que o povo deveria ser em Deus e sobre aquilo que o povo era naquele momento. O povo deveria viver as maravilhas de Deus, mas naquele momento o povo está escravo, está entregue, abandonado nas mãos dos inimigos. Sabe, eu falo para a gente que talvez hoje aqui tem dor física, tem dor espiritual, tem dor muitas vezes quando a palavra é liberada, quando um confronto é manifesto. Às vezes há um desconforto em nós, às vezes há uma dor, às vezes há aquele inconveniente, mas isso é um sinal de alerta, para nos fazer hoje pararmos, para refletirmos e compararmos entre o ideal, ou seja, aquilo que Deus quer de nós, quer para nós, e a nossa realidade, que é aquilo que nós hoje estamos vivendo. Então aqui na vida de Gideão tudo começou na dor. Por quê? Porque Gideão não ignorou a dor.
Gideão não gerou uma cumplicidade com a dor. Ele não aceitou aquilo. Olha, se o Senhor é conosco, por quê? Por que isso está acontecendo? Eu quero compreender, eu quero meditar, eu quero refletir, eu quero me posicionar, né? Então ele está aqui se posicionando. Ele não ignorou a dor. Por que estamos nessa situação? Sabe, quando a palavra vem, gera um desconforto. Quando um confronto gera um desconforto. Quando um aconselhamento gera um incômodo, querido. Isso é um sinal de que algo está desalinhado, de que algo não está bem. Mas qual é a nossa tendência? Nós fugimos daquilo que toca na nossa dor. Nós fugimos daquilo que ativa a nossa dor. Ela não deixou de existir, mas a gente não quer mais ouvir a respeito para que a gente não sinta. Mas ela é, na verdade, um sinal de alerta. Então ele não ignorou, ele se posicionou. E a partir disso, então, ele analisa o estado real. Olha como nós estamos hoje. Nós fomos como que abandonados pelo Senhor. Nós estamos hoje nas mãos do inimigo. Sabe, nós hoje estamos aqui e podemos estar culto após culto sentindo inconveniente, sentindo um desconforto, sentindo uma dor. Hoje nós podemos estar vivendo no mundo e sentindo esse desconforto. Alguém diz uma palavra, alguém faz uma colocação sobre a nossa vida e a gente já sente essa dor. É um sinal de alerta. E o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos parar e analisar a nossa vida hoje. Parar para pensarmos como eu estou hoje. Qual é a minha realidade hoje? Ele para e ele reconhece: hoje nós estamos como entregues nas mãos do inimigo. Mas é o povo de Deus, é o varão valoroso. Aqui quem está falando é aquele que o anjo reverencia como Gideão, varão valoroso. E nós hoje somos os crentes, somos os frequentadores de igreja, somos aqueles que carregam a Bíblia, somos aqueles que damos paz de Cristo, somos aqueles que dizemos aleluia, está amarrado em nome de Jesus. Mas qual é a nossa realidade hoje? Hoje é noite, a partir dessa dor, de nós olharmos para a nossa realidade. A partir dessa dor, a partir desse inconveniente, querido, dor é sofrimento, dor faz chorar, dor nos tira a alegria, o humor, dor nos rouba da comunhão. Quem é que com dor quer ter comunhão? Ninguém. Com dor a gente quer ficar isolado, com dor a gente fica mal-humorado, com dor a gente não quer ajudar ninguém. Não é assim? A dor faz isso. Então, a partir dessa dor, vamos olhar para nós hoje e ver qual é a nossa realidade, como nós estamos. Porque a partir disso, então, a partir de quem ele é, a partir de como o povo está, ele compara de como o povo deveria estar. Quando ele entende a realidade, então agora ele passa para aquilo que é ideal. Aonde estão, Senhor, as tuas promessas? Aonde estão, Pai, as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Porque nós não estamos vivendo elas hoje. Hoje a nossa realidade é bem diferente da expectativa. Hoje a nossa realidade é bem diferente. O real hoje é bem diferente do ideal. Sabe, deixe-me falar sobre a igreja, porque nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja na face da terra. Nós somos aqueles que estão aqui como embaixadores do reino de Deus. Mas hoje, se nós pararmos para observar, existe um abismo entre o que a igreja é e o que a igreja deveria ser. Hoje existe um cânion entre o que a igreja, em como a igreja está e como a igreja deveria ser. Eu ouvia nessa semana um relato de um ateu contando uma experiência que ele teve. E ele dizia assim: certo dia um amigo que eu tinha que era cristão, ele me convidou para ir num concerto musical. Sabe o que é concerto? Tem lá. E aí eu fui. Só que o meu amigo não me disse que era um concerto cristão. E eu fui naquele concerto. E por mais de uma hora, naquele concerto, nós pulamos, nós nos alegramos,
nós nos divertimos. E ele diz, o ateu diz, e parecia os shows de heavy metal que eu frequentava. Quando de repente, depois de mais de 1h30, alguém sobe em uma plataforma e começa a falar acerca de Jesus. E esse ateu diz, e eu fiquei pensando e me peguei lembrando da minha avózinha que havia morrido e era cristã. Eu disse, se minha avó estivesse aqui, certamente ela se escandalizaria. Sabe, hoje a gente está querendo tornar o ambiente confortável. Hoje parece que precisa primeiro trazer diversão para depois a gente falar a palavra. E olha o que está acontecendo, é um ateu dizendo, olha, a igreja perdeu a essência. A igreja virou um lugar de divertimento, de diversão. Então hoje há um abismo entre aquilo que a igreja é, e igreja somos nós. Igreja somos cada um de nós. Entre aquilo que a igreja está, aquilo que a igreja é, e aquilo que biblicamente a igreja deveria ser. E aí nessa hora, queridos, nós precisamos trazer para cada um de nós a responsabilidade, porque a sua vida espiritual inconsistente não foge a essa regra. A vida espiritual cheia de altos e baixos não foge dessa, não é uma exceção a essa regra. Existe um abismo entre aquilo que estamos e aquilo que deveríamos ser. E sabe mais do que isso, porque a distância entre o ideal e o real é evidência de que existe um problema bem maior. Essa distância entre a nossa realidade hoje e aquilo que deveria ser a expectativa, aquilo que é o ideal, mostra que existe um problema bem maior. Então entenda, nós precisamos compreender, existe um problema. Sabe, hoje as pessoas vivem como, hoje muitos se comoveram com o que aconteceu, mas podemos ser bem sinceros, amanhã poucos se lembrarão. Quando voltarem para a rotina das suas vidas aceleradas, cheias de ambições, eles se esquecem do pranto de hoje. Eles se esquecem daquilo que aconteceu nesse dia. E daqui uma semana já nem se lembram mais. Muitos nem se lembrarão, tirando os envolvidos ou aqueles que estão por perto. Porque nós temos a tendência a nos esquecer daquilo que é problemático, daquilo que causa dor. Então entenda, existe um problema. E quando eu digo existe um problema, não falo no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas existe um problema na igreja. Existe um problema na nossa vida cristã inconsistente. Existe um problema na nossa vida cristã oscilante. E essa dor, esse inconveniente que sentimos é um sinal de alerta. É a graça de Deus nos alertando. É a graça. Por que a dor no físico ela é boa? Porque ela nos impede de morrermos de algo que nós nem sabíamos que tínhamos. Quando uma dor começa a se manifestar no nosso corpo, ela vai manifestar que tem algo errado. E aí alguém vai fazer um exame, descobre algo, começa a tratar e pela graça é curado. Mas se não houvesse a dor, morreria sem saber que estava doente. Então a dor é um sinal de alerta. A partir dela começamos a comparar a realidade, o real, com a expectativa, o ideal. Aqui há um distanciamento entre o ideal e o real. Aqui existe um abismo. E esse é o problema. Porque isso evidencia um problema bem maior. E qual é o problema? Perdemos Deus de vista. Perdemos Deus de vista. Sabe por que muitas vezes não caminhamos debaixo de um temor, não temos essa reverência? Porque existe um abismo entre aquilo que somos e aquilo que deveríamos ser. Nós nos acostumamos com uma programação, nos acostumamos com uma religiosidade e não entendemos, não percebemos. Lembra que eu falei da baleia azul, irmão? Será que você ficaria confortável em saber que enquanto você está vendo determinados vídeos, a presença de Deus está ali? Será que nós ficaríamos confortáveis em ter determinadas conversas se verdadeiramente nós crêssemos que a presença de Deus está ali?
Será que nós teríamos coragem de fazer determinados julgamentos que fazemos, se verdadeiramente temêssemos que a presença de Deus está ali? Sabe, nós temos falado alguns dias atrás aqui que temor não é medo, mas talvez isso precise ser reconstruído, porque eu acredito que no temor há medo. No temor precisa haver medo, porque medo gera respeito. Muitas vezes a gente não respeita nessa simplicidade. Não, olha, talvez nós precisamos rever isso, rever esse posicionamento. Será que nós continuaríamos com algumas práticas dentro do nosso lar, no grupo de irmãos, no nosso trabalho, se nós crêssemos verdadeiramente que Deus está ali? Será que nós teríamos esse mesmo comportamento, esse mesmo padrão de vida? Será que nós conseguiríamos estar aqui sentados no banco da igreja irados com alguém, se acreditássemos verdadeiramente na presença de Deus? Sabe, é para a gente pensar. Como é que eu vou me sentir confortável? Como é que eu vou ficar à vontade, sabendo que tem uma baleia azul ali, daquele tamanho do meu lado? Não, vai haver um cuidado, vai haver um temor, vai haver um medo. E como eu disse, Deus é infinitamente maior. Deus é maior. Sabe, um rapaz dizia que ele teve uma experiência, que ele foi nadar, e enquanto eles estavam nadando num grupo de amigos, de repente veio perto deles golfinhos. E quando os golfinhos chegaram, eles ficaram um pouco assustados, se afastaram, foram para a terra firme, para a areia, e aqueles golfinhos continuaram a nadar. E de repente eles pensaram: vamos nos aproximar dos golfinhos? Vamos. E começaram a nadar em direção aos golfinhos. E para surpresa deles, os golfinhos não se afastaram, continuaram ali. E eles foram se aproximando, até que literalmente eles estavam nadando com golfinhos. Alguém aqui já nadou com golfinhos? Só com aquele inflável, que você enche e põe na barriga. Só. E eles estavam literalmente nadando com os golfinhos. Foi um êxtase, foi uma alegria. E aí sabe o que ele disse? Ele diz assim: o que é que você acha que foi o nosso assunto depois que nós saímos daquela água? Nós só falávamos dos golfinhos, nós só falávamos de nadar com os golfinhos, nós só falávamos da experiência que tivemos com os golfinhos. Pois bem, nós dizemos ter uma experiência com Deus, nós dizemos estar mergulhados em Deus, mas as nossas conversas desmentem a nossa convicção de uma experiência. Eles só falavam daquilo. Talvez todo mundo que se aproximava dizia: eu preciso te contar algo. Nadei com os golfinhos, porque impactou de tal maneira que eles só tinham pensamento, palavras para falar acerca daquilo. Pois bem, nós dizemos estarmos mergulhados na presença de Deus. Nós dizemos estar mergulhados profundamente em um relacionamento com Deus. Mas será que é isso que as nossas bocas testificam? Será que é isso que as nossas conversas com os familiares, com os amigos, com os irmãos, com os companheiros de trabalho, com o mundo, será que é isso que nós expressamos? Então entenda, querido, existe um abismo entre o que a igreja é e o que a igreja biblicamente deveria ser. E nós não somos uma exceção a essa regra. João capítulo 6, verso 40, observa comigo o texto. João capítulo 6 e verso 40. E essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem está falando aqui? Jesus. E Jesus está dizendo: olha, essa é a vontade do meu Pai, aquele que me enviou, que todo aquele que me vê, todo aquele que me contempla, todo aquele que para me olhar, aquele que me olha, possa ter a vida eterna. Está falando do contemplar, está falando do olhar. Atos capítulo 4 e verso 20. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido.
E isso é da parte de Deus, tá bom, irmão? Não é você falar de tudo que veio. É da parte de Deus, é da Bíblia. Relacionamento com Deus. Nós não podemos deixar de falar. Está falando aqui do ver e do exclamar, do manifestar, do falar. A partir do que vê. Então fala do contemplar, fala do olhar. Por isso nós precisamos olhar diariamente para Jesus. Nós precisamos olhar todos os dias para Jesus. Nós precisamos olhar constantemente para Jesus. Quantos aqui você tem um bloqueio na tela do teu celular? Quantos aqui? Só o Alisson, o resto é tudo bloqueado? Não, né, irmão? Todos nós temos um bloqueio. Ou você põe lá um número, ou você põe a sua digital, mas você tem um bloqueio. Ó, eu estou bloqueado, mas eu aperto desbloqueio. Não é assim? Sabe o que eu queria que você fizesse a partir de amanhã? Observa quantas vezes você desbloqueia isso. E quantas vezes você abre isso num dia. Para pensar um pouquinho quantas vezes nós fazemos assim, para desbloquear o celular. E compara quantas vezes nós fazemos assim para contemplar a Jesus. Estamos falando de algo que é diário. Algo que nós precisamos para crescer na graça. Hoje eu pensava, à tarde eu pensava um pouquinho e eu falava, Jesus, estamos falando do distanciamento da igreja atual para a igreja bíblica. E eu dizia, Senhor, a tua palavra fala da igreja de Atos, a igreja primitiva, sinais, maravilhas. O Senhor acrescentava os que haveriam salvar. E aí sabe como que eu comecei a pensar? Que na igreja de Atos não tinha grupo de louvor. Na igreja de Atos não tinha pregador coaching. Não tinha pregador motivacional, não tinha escala de pregação. Na igreja de Atos não tinha grupo de artes cênicas. Na igreja de Atos não tinha grupo de coreografia. Mas na igreja de Atos tinha cristãos de verdade. Tinha crentes que se reuniam não para fazer, mas se reuniam por aquilo que ele fez. Hoje a diferença para a igreja é isso. Nós nos reunimos porque eu quero fazer parte de um grupo. Eu quero fazer algo. E não é que a gente não possa, querido, não é isso. Mas entende o que cria esse abismo? Porque aí para eu cantar eu me preparo no vocal. Para eu pregar eu estudo muito. Para eu dançar eu me preparo. Mas não é acerca disso, é acerca de contemplar Jesus todos os dias. É acerca de se expor a Jesus todos os dias. É disso que nós precisamos. Será que se nós nos preocupássemos menos em fazer parte de um grupo, menos em fazer parte de uma escala, e mais em ser um cristão de verdade, a igreja não seria diferente? Se precisar nós colocamos playback, se precisar nós colocamos música mecânica, se precisar, mas que nós sejamos cristãos de verdade, crentes de verdade, que não dependem mais disso, que estou vindo aqui para quê? Para fazer? Não, estou vindo aqui para agradecer o que Ele fez, a obra redentora de Jesus na cruz. Ele morreu, se entregou, e todos os dias eu contemplo Ele, e quanto mais eu contemplo, mais grato eu fico. Quanto mais contemplamos, mais agradecidos ficamos. E aqui, queridos, nós precisamos compreender algo. Vamos entrar aqui na dinâmica, no princípio ou dinâmica do girassol. Todo mundo aqui já teve a oportunidade de algum dia na vida ver um girassol. E quão lindo, quão belo é um girassol. Existe ali um fenômeno que ocorre no crescimento do girassol, que é o heliotropismo. Ele ocorre ali no crescimento do girassol. Então o girassol ele é plantado, uma pequena semente é semeada, e ela também vai germinar, vai brotar, e ele começa a crescer. E enquanto ele vai crescendo, entra em ação o heliotropismo, que então aquele ramo, enquanto cresce, antes de florescer, ele começa a já se direcionar, se virar em direção ao sol. Quando aquele girassol começar a florescer, ele vai estar virado, vai estar posicionado frente
ao sol, né? Ele vai estar nessa posição, porque desse modo esse girassol ele consegue captar o maior número de raios solares. Posicionado de frente para o sol, essa flor, esse girassol, ele começa a receber ainda mais raios, né? Que vão fazer com que ele cresça ainda mais. Esse posicionamento da planta diante do sol faz com que ele cresça ainda mais. E sabe, queridos, aqui entra uma lei espiritual muito importante para nós. Porque às vezes a gente pensa que o cristão não cresce porque ele não segue os princípios que ele é ensinado, né? Ele não cresce porque ele não seguiu os princípios que ele deveria ter seguido. Não, o cristão cresce porque ele vive num relacionamento com Deus. Ele vive posicionado de frente, de fronte, diante de Deus, recebendo de Deus, sendo ministrado por Deus. Por isso ele cresce. É mais do que tem gente que segue alguns princípios e não cresce. Por quê? Porque às vezes não está nesse posicionamento de receber de Deus, de ser direcionado cada vez mais por Deus. E nós precisamos compreender isso, querido. Essa dinâmica, né? O girassol, antes de ali florescer, antes de mostrar ali as suas pétalas, a sua flor, ele procura o sol. Ele se direciona para o sol, porque ele quer receber os raios. E aqueles raios vão penetrar, vão passar por ele, vão fazer com que ele cresça ainda mais, com que ele se fortaleça a cada dia. E sabe, isso implica, é algo maravilhoso, isso é algo incrível, né? A natureza ela é perfeita, Deus é perfeito. E aqui nós encontramos nessa dinâmica 3 etapas muito importantes da nossa vida. Aqui nessa dinâmica do girassol, nós encontramos 3 etapas da nossa vida. A primeira delas é a conversão. É o momento em que nós ali, houve na nossa vida a conversão, onde nós nos convertemos. João capítulo 3, versos 14 e 15 diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi levantado na cruz. Jesus estava ali na cruz, no sacrifício, e a partir da cruz, a salvação para nós. A partir da obra redentora da cruz do Calvário, há para nós vida eterna em Cristo Jesus. Todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui é o primeiro estágio, né, desse processo, desse princípio do girassol. É quando a gente, pela graça, porque nós também já fomos uma semente que estava na terra, separada de Jesus. Nós éramos uma semente na terra, estávamos distantes de Jesus, mas pela graça de Deus, pela instrução da palavra, né, nós fomos aproximados. Nós começamos a contemplar Jesus, né? Nós começamos a olhar para Jesus. Da mesma forma ali o agricultor, quando ele joga aquelas sementes do girassol, ele não sabe se elas vão crescer e nem como elas vão crescer. Ele não sabe o que vai acontecer. Mas quando a planta pequenininha começa a aparecer, crescer, ela começa a procurar a direção do sol. Ela começa a se posicionar, buscar o calor do sol até girar e ficar de frente, de forma completa. Para quê? Para receber a luz do sol, para receber o calor do sol, para continuar crescendo de maneira saudável. Eu não sei se você parou para pensar, mas se os girassóis, se eles não virassem em direção ao sol, sabe o que aconteceria? Não apenas não cresceriam, mas eles morreriam. É por isso que às vezes a gente se diz crente e está morrendo. Não é nem só acerca de não crescer, é acerca muitas vezes de estar morto, porque não nos posicionamos, não contemplamos, não paramos diante de Deus, diante da palavra. Nós fomos assim também, essa semente lançada na terra, separados de Cristo, mas pela graça de Deus,
pela palavra, nós começamos então a ter um vislumbre de Jesus na cruz, um vislumbre do sacrifício, e a partir desse sacrifício nós tomamos uma posição. Eu reconheço Jesus como meu Senhor, eu entrego a minha vida a Jesus, né? Eu faço dele o meu Senhor, eu caminho debaixo desse senhorio. Então nós estamos olhando para Jesus, e quando nós olhamos para Jesus, sabe o que ocorre? Jesus, ele começa a direcionar a nossa vida. Assim como o girassol é direcionado pelo sol, o crente é direcionado por Jesus. Na conversão mudou, não é isso? Convergir mudou. Agora o nosso olhar mudou. Começamos em primeiro plano na conversão, olhar para Jesus. Então a nossa direção está sendo guiada por Jesus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, santificação. Santificação é o momento em que a plantinha já é um pouquinho maior. Então ela cresce. No primeiro ponto, conversão. Saímos da terra da sementinha, começamos a olhar para Jesus, para a cruz, conversão. No segundo ponto, santificação. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 3 e 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem. Vou repetir. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Que coisa linda! Na conversão, como girassol, nós viramos para o sol. Como o girassol vira para o sol, nós viramos para Jesus. Nós deixamos Jesus nos guiar a nossa vida. Agora, na santificação, nós vamos contemplando, nós vamos admirando, nós vamos permanecendo com esse olhar. Nós olhamos diariamente. Nós olhamos diariamente. Nós olhamos diariamente. E nada acontece. Não. Olhamos diariamente e somos transformados. E somos transformados. E somos transformados de glória em glória. Pastor, mas eu não estou sendo transformado. Não está havendo transformação na minha vida. Contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Se não há transformação, é porque não está havendo contemplação. O que impede a transformação é a ausência da contemplação, do contemplar a Deus na palavra, do contemplar a Deus na oração, do contemplar a Deus no jejum, do contemplar a Deus nas práticas espirituais. Só não pode haver transformação onde não está havendo contemplação. Olhamos diariamente e somos transformados. Então, à medida que a luz do sol é projetada no girassol através das flores, ele vai girando, ele vai tomando forma e ele começa então a florescer. E ele vai sendo formado, ele vai crescendo. E assim somos nós. À medida que contemplamos a Cristo, à medida que diariamente contemplamos. Irmão, vou falar algo aqui. Vamos correr um risco. Se nós hoje, por um passe de mágica, ficássemos parecidos com aquilo que mais contemplamos, se nós hoje aqui ganhássemos forma daquilo que nós mais contemplamos, qual seria a sua forma? Qual seria a minha forma? Qual seria o nosso exterior?
Está entendendo? Vou falar de maneira simples. Aquilo que nós mais olhamos, nós vamos ficar igual. Será que nós iríamos ter forma de Bíblia? É para a gente pensar. Não é acerca de quanto eu falo. Sabe, queridos, talvez nós falamos muito de Deus, e esse é o problema da igreja hoje. Ela fala muito de Deus, mas ela passa muito pouco tempo com Deus. Por que a gente fala e nada acontece? Porque a gente está falando de alguém que a gente não permanece. Talvez hoje é tempo, pastor, talvez é por isso que eu estou falando com uma pessoa há 10 anos e ela nos converte, talvez é isso mesmo. Você está falando muito de Jesus para ela, mas pouco dela para Jesus. Passe mais tempo contemplando a Ele. E enquanto você contempla Ele, você fala dela. Enquanto você está contemplando a palavra, você está falando dela, está intercedendo por ela, está orando por ela, está clamando por ela. Por que não dizer, está gemendo por ela, mas está contemplando a Jesus. Hoje a gente passa mais tempo contemplando o problema do que a solução. Hoje a gente passa mais tempo contemplando a morte do que a vida. Hoje a gente passa mais tempo contemplando o passado do que o presente e o futuro. Sabe, vamos pensar. Então, à medida que nós olhamos para Cristo, Ele vai... Lembra? No primeiro, conversão, olhamos para Ele, posicionou, mudou. No segundo, santificação, continuamos olhando. E o que é que Ele vai fazendo nisso? Ele vai direcionando os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas intenções, o nosso coração. Só que acredite, esse é um processo lento e duradouro. A conversão é um processo ali, na hora. Mas a santificação é um processo até Jesus voltar. E o terceiro e último processo é a glorificação. Dá uma glória a Deus, irmãos. Aleluia. 1 João capítulo 3 e verso 2. 1 de João capítulo 3 e verso 2. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Conversão, santificação e glorificação. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou a conversão, né? Somos filhos de Deus, lembra? Éramos criatura, mas todos quanto creram, todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E aí ele diz, mas sabemos, quem sabe, mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Glorificação. O veremos como Ele é, e seremos como Ele é, assim como Ele é. Conversão é o que aconteceu no passado. Santificação é o que está acontecendo no presente. Nosso problema é isso, de nós paramos com a conversão. Entre a conversão e a glorificação, entre o que éramos e o que seremos, existe aquilo que estamos nos tornando. A santificação. Olhamos, Ele direcionou. Agora estou olhando todo dia, Ele está mudando o pensamento, motivação, coração, intenção. Estou sendo santificado, mas vou chegar na glorificação. Sabe o que é lindo? O girassol nasce pequenininho, e aí ele começa a buscar o sol. Ele vai crescendo e vai se direcionando para o sol. O sol vai enviando os raios, vai fortalecendo, ajudando no crescimento, até que chega um momento que ele floresce. E aí ele floresce. Eu não coloquei nenhuma foto ali, puxa, esqueci. O girassol lá bonito, as suas pétalas amarelas, o seu centro arredondado, aquela cena bonita, aquela coisa marcante do girassol ali, Aí você já entendeu que, claro, girassol é porque ele gira para o sol. Mas aí quando você olha para o girassol, você lembra de quem? Quando você olha para as pétalas amareladas, para o círculo no centro dele, para aquela imagem proeminente, você olha para ele e lembra do sol.
Se olha para o girassol e lembra do sol, nós teremos que ser gira cristão, gira Cristo. Estamos crescendo, olhamos, Ele direciona, vamos contemplando dia a dia, mas um dia seremos a imagem, seremos iguais. Olha só, né? Teremos uma forma distinta. Quando nós temos um encontro com Jesus, querido, quando nós olhamos para Ele, na conversão olhamos para Ele, quando nós permanecemos olhando na santificação, nós somos transformados dia a dia, até que um dia em Sua presença seremos perfeitos como Ele é. Sabe qual é o nosso problema? Eu não sou perfeito mesmo, então não vou me santificar mais. Não. Nós só seremos perfeitos no dia que estivermos diante dEle. Seremos perfeitos como Ele é. Até lá é santificação, até lá é contemplação, até lá é oração, até lá é comunhão. Aí a gente fala, mas eu não sou perfeito agora, então eu vou parar. Não, eu vou me santificar. Aqui eu não vou ser perfeito porque esse corpo é corruptível, mas um dia esse corpo corruptível tem data de validade. Estaremos diante dele. Então a conversão fala do que já aconteceu passado. Quem já se converteu, da glória a Deus aí, aleluia. Santificação fala do que está acontecendo todos os dias presente. Quem vai mergulhar ainda mais na santificação aí, amém. E glorificação fala daquilo que irá acontecer. Só que aquilo que irá acontecer precisou de tudo que veio antes, da conversão e da santificação. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. E aí eu pergunto, e aí você já pode se colocar de pé, por favor. O que é que nós não encontramos aqui nessas 3 etapas? Na conversão, na santificação e na glorificação. O que é que nós não encontramos aqui? E eu mesmo respondo: alguém que olhe para Cristo e não seja transformado. Alguém que verdadeiramente contemple a Cristo e não seja transformado. Sabe, é impossível adorar o verdadeiro Deus sem ser transformado. Para tirar essa da escola, né? É impossível. Para tirar essa da Sabe, UESC. eu vou correr o risco de falar algo, mas para tirar essa da UESC, né? Eu acho que é. Adoração sem transformação é fingimento. Adoração sem transformação é fingimento. Deus não está preocupado com a nossa performance exterior. Ele está preocupado com a nossa transformação interior. Salmo 34 e 5. E eles olharam para ele. E eles olharam para ele. E foram iluminados. E suas faces não foram envergonhadas. Êxodo 34, 29 e 30. E ao descer Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés quando desceu do monte. Não sabia Moisés que a pele da sua face resplandecia enquanto falava com ele. Olharam para ele e foram iluminados. A gente não olha para ele e sai irado. Eu não vou para o tempo de oração para o quarto e saio irado. Eu não saio do tempo de contemplação da palavra e saio. Eu já disse, tem dia que a gente quer matar meia dúzia, aí entra no quarto para orar, vai ler Bíblia. Você só quer matar um agora, você mesmo. Só não somos transformados quando não contemplamos. Só não há transformação aonde não há contemplação. Sabe de onde vem a ira? Daqui. Sabe de onde vem a inveja? Daqui. Sabe de onde vem o rancor? Daqui. Mas daqui vem vida. Daqui vem transformação. Daqui vem mudança. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente pega as redes sociais e fala: mas eu não sou o que está na rede social. Mas Deus não pediu para você ser o que está na rede social. Deus pediu para você ser o que está na Bíblia. E em ti
serão abençoadas todas as famílias da terra. Não é você olhando para a família e dizendo, eu queria ser como ela. Teria que ser elas olhando para você e dizendo, eu quero ser abençoada como essa família. Eu quero ser abençoada como essa casa, esse lar. Lembrete, existe um problema. A dor é um sinal de alerta. Não saia daqui hoje querendo esconder a dor. Não saia daqui hoje fazendo um pacto com a dor. Vamos ser cúmplices. Não, seja cúmplice do Espírito Santo. Seja cúmplice da palavra. Saia daqui a partir da dor analisando a minha realidade. Irmãos, deixa eu falar para você. Passar por problemas, o crente não é isento disso. Escuta bem. Não é pecado o crente ter problema. Não é pecado o crente ficar doente. Deixa eu dizer para você, crente tem problema. Crente fica doente. Crente morre. Crente perde. Crente tem problema financeiro. Faz parte. Todo mundo prova de derrotas. O problema é o que nós fazemos com ela. Quando nós escondemos as nossas derrotas, tem gente que só quer conversar quando tem vitória para contar. Glória a Deus, nos alegramos. Tem vitória, faz churrasco, convida o pastor e vamos celebrar a vitória. Mas pare de esconder as suas derrotas. Gideão, varão valoroso, o Senhor é comigo. Se é comigo, por que dessas calamidades? Sai de lá e agora eu vou contar a bênção. Eu vi o anjo me chamou de varão valoroso. Não, minha casa está passando por problema, meu casamento está passando por problema, minha família está com problema, eu estou com problema na vida espiritual. Mas às vezes a gente não quer expor, a gente não quer enxergar a realidade. Nós nunca conseguiremos chegar no ideal sem entender o real, sem aceitar o real. Não estou dizendo que nós precisamos continuar vivendo essa realidade, mas sem entender a realidade, jamais entraremos na expectativa. Vamos comparar o real com o ideal. Vamos olhar para Jesus, para que Ele nos direcione. Vamos continuar olhando para que Ele nos transforme. E um dia olharemos para ser semelhantes. Ele já nos livrou do domínio do pecado. Hoje o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Jesus deveria ter. Amém? Nos livrou do domínio. Na conversão Ele nos livrou da sentença.